Bem, antes de entrar na parte do kombucha e do jun, vamos ver aí um pouco sobre as fermentações que ocorrem, né? Só lembrando que, embora o kombucha apresente dezenas de propriedades benéficas, muitas ainda estão sendo estudadas. Só que o jun, que é o kombucha feito com mel, vai apresentar o quê? Tanto as propriedades benéficas do kombucha, quanto as propriedades benéficas do mel. Sendo que as propriedades benéficas do mel já são conhecidas também há milhares de anos. Então, o objetivo, quando a gente faz o jun, é juntar todas as propriedades funcionais, né, do kombucha e somar com as propriedades benéficas do mel. Antioxidante, estimulador de organismos benéficos da flora intestinal. Então, dezenas de propriedades já conhecidas aí do mel, né? Que irão se somar às propriedades do kombucha. Então, aí a definição de fermentação, né? É um processo bioquímico onde os micro-organismos retiram um material nutritivo e produzem uma substância, do qual a indústria vai se utilizar. Via de regra, as principais substâncias produzidas na fermentação são etanol, ácido acético, ácido lático, ácido butírico, aí vai depender do tipo de fermentação. Mas sempre que ocorre uma fermentação, essa é visando melhorar a estabilidade do produto, prolongar a vida de prateleira e proporcionar novas propriedades sensoriais. Então, você pega o leite. O leite, obviamente, possui um tempo de prateleira relativamente curto. Hoje em dia, não, que ele é esterilizado, né? Mas até pouco tempo atrás, uma maneira de você prolongar a vida do leite era fazer o queijo. Por quê? O leite estraga rápido, mas o queijo tem uma vida de prateleira maior. Além disso, o queijo vai ter o quê? Propriedades funcionais, sensoriais, que são produzidas aí, interessantes, né? Que são produzidas durante a fermentação. Os 4 tipos aí de fermentação, existem outros, tá? Mas aí 4 tipos de fermentação usuais, né? Que ocorrem sempre, são fermentação alcoólica, feita por leveduras. Então, na fabricação de todas as bebidas alcoólicas, desde as mais importantes, vinho, cerveja, vodka, uísque, até as bebidas alcoólicas menos conhecidas, são o quê? Produto da fermentação feita por leveduras. Leveduras, principalmente da espécie Saccharomyces cerevisiae, mas existem outras espécies também. Na fermentação lática, na fabricação do iogurte, do queijo, de produtos aí derivados do leite, a gente tem a produção do ácido lático. Na fermentação acética, feita por bactérias do gênero Acetobacter, a gente vai ter o quê? A produção do vinagre, por exemplo, certo? Então, a partir do vinho. Então, o produto final é o ácido acético. Na fermentação butírica, nós temos a produção do ácido butírico através usando manteiga, né? E também são bactérias. Então, a gente vai ter o quê? Leveduras, bactérias láticas, bactérias acéticas e bactérias butíricas. As cetobactérias fazem a fermentação acética, ou seja, oxidam álcool etílico a ácido acético.
Nesse caso, é necessária a presença do oxigênio. Fermentação butírica é característica de bactérias do gênero Stridum. É uma fermentação que ocorre principalmente na manteiga, deixando aquele odor de sabor peculiar de manteiga rançosa. Já é uma fermentação que a gente não é desejável que ocorra nos nossos alimentos, tá? Por quê? Porque o ácido butírico é fermentação, né? Onde o açúcar, por exemplo, o açúcar do leite, principalmente a lactose, é transformada em ácido lático. Então, você vai ter o quê? A produção de 2 ácidos láticos a partir de uma molécula de açúcar. Então, essas são as principais fermentações aí existentes. Alcoólica, acética, lática e butírica. Todas essas fermentações vão estar ocorrendo no nosso kombucha e no nosso junto. Por quê? Porque essa bebida, né, o nosso famoso kombucha, é feito com uma mistura de vários micro-organismos, certo? E esses micro-organismos vão fazendo o quê? Uma fermentação que ocorre de maneira simultânea. Então, entre as leveduras, a gente já foi detectada, né, a presença de Saccharomyces, a famosa Saccharomyces cerevisiae é a mais famosa. Mas também Zygossaccharomyces, Schizosaccharomyces, Brettanomyces, Cândida, Torulospa, Pitia, Torula, Torulopsis, Micotorula e Micoderma. Então, todas essas espécies de leveduras presentes na nossa mãe do kombucha, tá? Que é o quê? Ontem a gente viu, vou deixar o link aqui, como produzir a mãe do kombucha, a partir da mãe do vinagre, que é a camada de biofilme que fica na superfície do kombucha, também conhecida como scooby. Certo? Então, no scooby já foi detectado todas essas leveduras que fazem fermentação alcoólica. Além delas, também já foi detectado diversas bactérias acéticas, principalmente do gênero Acetobacter, que é aquela presente no vinagre, mas também Glucanobacter e Glucona acetobacter. Lembrando que a Gluconobacter chilinus ou Acetobacter chilinum, os dois nomes referem-se à mesma bactéria, fazem o quê? A produção da película de celulose. Ou seja, que vão produzir aquela mãe do vinagre ou a mãe do kombucha que fica boiando ali sobre a superfície quando a gente produz o nosso kombucha. E também quando a gente produz o nosso jun. Já já a gente vai ver a diferença do jun para o kombucha. O kombucha, já existe uma legislação, tá? Então, instrução normativa número 41, 17 de setembro de 2019. Uma lei que foi feita, portanto, recente, 2019. Então, na instrução normativa número 41, 17 de setembro de 2009, vai o quê? Estabelecer o PIC. O que é o PIC?
padrão de identidade PIC, padrão de identidade e qualidade do kombucha. Então, caso a pessoa queira produzir o kombucha industrialmente, ela vai ter que seguir essa legislação. Obviamente, para a produção artesanal, não é necessário estar enquadrado na legislação, porque é um produto que você vai fazer na sua casa para consumo próprio, né? Então, lá, na legislação, vai estar tudo explicando lá, desde as definições, que é o kombucha, bebida, aqui, ó, bebida fermentada obtida através da respiração aeróbica e fermentação anaeróbica do mosto obtido pela infusão do extrato de Camellia sinensis e açúcares por cultura simbiótica de bactérias e leveduras microbiologicamente ativas, conhecida como SCUB. Então, essa é a legislação, tá? A legislação não trata do JUN. No JUN, qual é a grande diferença? Em vez de açúcar, a gente vai o quê? Colocar mel. Simplesmente, ou basicamente isso, né? Aí você vai ter kombucha gaseificado, você vai ter lá diversos tipos de outros kombucha original, kombucha alcoólico. Daí ele fala ali da quantidade de álcool, né? A gente viu ontem que pode ir de meio ir até meio, né? Kombucha sem álcool ir até 0,5%, e o kombucha com álcool de meio, né? 0,6 até 8%. Então você pode fazer um kombucha alcoólico. Normalmente vai até 2, 1,5%. Mas pela lei pode ter um kombucha com até 8%. E daí já é enquadrado. Acima de 0,5% já é considerado uma bebida alcoólica. E com relação ao chá, ele trata da Camellia sinensis. Embora a gente possa fazer o kombucha de café, o kombucha do chamate, né? Que é a nossa famosa, o nosso famoso chamate, que é Ilex paraguaiense. Então vai ter bastante coisa ali na legislação para quem se interessar. Lá ele traz os ingredientes, proibição. Então, tudo isso está na lei, repetindo, Instrução Normativa, né, número 41, de 17 de dezembro, desculpa, de setembro de 2019. Certo? Hoje nós já temos aí no mercado produção industrial, né, com garrafinhas aí de kombucha, alguma coisa. Voltou agora? Tá normal? Tudo em ordem? Agora voltou. Obrigada, desculpa. Imagina, faz parte. Bem, então, com relação ao mercado, olha só que interessante. Em 2019, o mercado do kombucha foi avaliado em 1,7 bilhões de dólares. As expectativas é que ele cresça a um crescimento anual de 20%, praticamente até 2027. Ou seja, provavelmente, ele ocupe algum espaço de refrigerantes, sucos adoçados, néctar, tá? Por quê? Porque hoje em dia nota-se uma preferência do consumidor por bebidas funcionais, né? E aí que eu vou insistir. Quando a gente usa mel, usando mel, que já é conhecido como um ingrediente funcional, o apelo sobre melhora do funcionamento do corpo, saúde digestiva, elevação dos níveis do humor e energia, ficam ainda mais evidentes, né? Hoje em dia, algumas empresas brasileiras já estão apostando nessa bebida, mas ainda é um mercado que está se iniciando. Certo?
Então, aqui, só lembrando, então, na aula de ontem, nós tratamos de como fazer o Scooby, tá? Porém, se a pessoa não quiser fazer Scooby, ela pode simplesmente usar esse Scooby, tá? Um minuto só, que está sem o áudio. Vou ter que voltar aqui. Um minutinho só. Perdeu o áudio. Primeiro, obter a cultura de kombucha, certo? Normalmente o kombucha é doado. Uma simples pesquisa no Google ou Facebook por doação de kombucha mais o nome da sua cidade, ou doadores de kombucha mais o nome da sua cidade, já te guia até fontes. Só no Facebook você encontra uma infinidade de grupos e fanpages que podem te facilitar encontrar um doador. Você pode procurar por doadores também no site Probióticos Brasil. Lá, quando você clica no seu estado, aparecem doadores cadastrados com dados de contato, que probióticos eles doam e sob quais condições. Se você por acaso não encontrar doadores de kombucha na sua cidade, há certos doadores dentre aqueles que você encontra no Facebook ou no site Probióticos Brasil que enviam pelos correios. Aí, use o termo de busca doação de kombucha envio pelos correios ou doadores de kombucha envio pelos correios. Conseguir doadores de kombucha ainda é atualmente um pouco mais difícil do que encontrar doadores de kefir. Ele é menos conhecido. Mas fique tranquilo, se de todas essas tentativas você não conseguir um doador, você pode ainda recorrer a canais de vendas. O site Probióticos Brasil, além de organizar a rede de doadores, também vende culturas de kefir, kombucha, outros probióticos e até um livro de receitas. Outra alternativa é o site Kefir Brasil, que vende culturas de kefir, kombucha e outros probióticos. O site da Biobone Superalimentos também vende culturas de kefir, kombucha, outros probióticos e acessórios como diçorador de iogurte. E já tem inclusive algumas empresas que estão vendendo kombucha pronto e engarrafado, como a Via Alimentos de São Paulo. Além do kombucha pronto, industrializado, a empresa vende também um kit para cultivar o kombucha. Esse kit nem sempre está disponível. Ele é vendido pela empresa de 3 a 4 vezes por ano. E no site tem sempre informação sobre a próxima safra. A Via Alimentos vende o kombucha pronto para pessoa jurídica e física e envia pelos correios. Além disso, tem a Quechá, de Belo Horizonte, que no momento ainda concentra suas vendas na região metropolitana de Belo Horizonte, mas está em processo de expansão. Fique tranquilo que vamos deixar todos esses links no campo de descrição desse vídeo. Vamos aprender então a preparar o kombucha? Você vai precisar do seguinte material: um recipiente de 2 a 3 litros de vidro, porcelana ou barro para usar na primeira fermentação. A vantagem de usar uma suqueira nessa fase é poder experimentar o kombucha durante o período de fermentação sem remexer muito a cultura, porque mexer e sacudir o recipiente de fermentação atrapalha e atrasa o processo. Um pano fino, tipo um pano de prato fino, ou um coador de pano para coar o chá. Outro pano fino, tipo tule, que é aquele tecido usado para fazer os tutus de bailarinas. Voal, tecido típico de cortinas decorativas. Um pano de prato fino, ou mesmo gaze, touca descartável, ou perfex, para cobrir o kombucha durante o período de fermentação. Se usar gaze, é bom sobrepor algumas camadas, pois como a malha de gaze é maior, ou seja, os furinhos são maiores, só sobrepondo as camadas você consegue evitar a entrada de insetos no vidro de fermentação. Além disso, também um elástico para prender o pano no recipiente durante o período de fermentação. Garrafas que possam ser fechadas hermeticamente para a segunda fermentação. O ideal é usar garrafas herméticas de vidro, mas na falta, você pode usar garrafas PET de refrigerante ou água com gás, que têm um plástico mais resistente e suportam mais pressão. Etiquetas para marcar datas nos recipientes. Uma peneira para coar o kombucha fermentado. E se precisar de um talher para manusear, evite talheres de metal, porque eles podem matar a cultura de kombucha. Use talheres de plástico, madeira ou inox. Ideal é você reservar os utensílios exclusivamente para usar com seu kombucha. Vamos à primeira fermentação? Você vai precisar dos seguintes ingredientes: 2 colheres de chá preto, 2 colheres de chá verde, meia xícara de açúcar, uma ou mais panquecas de kombucha, água desclorada, 250 ml para o preparo do chá, mais 1.800 ml para completar depois, e 200 ml de chá ativador, como é chamado o kombucha pronto. Algumas observações aqui. Quanto aos chás, os chás preto e verde são os ideais para a fermentação do kombucha. Eles são ricos em cafeína, teofilina e teobromina, substâncias que estimulam a capacidade das bactérias de produzirem celulose, aquela base de matéria que aglutina a colônia. O kombucha precisa
precisa desse tapete de celulose para poder se multiplicar durante o processo de fermentação. O chá verde, além disso, é rico em polifenóis, principalmente catequinas, que têm propriedades bacteriostáticas, ou seja, antibióticas. Ele é uma proteção adicional para a cultura de kombucha durante a fermentação. Experimentos mais recentes demonstraram ainda que o chá verde tem um efeito mais estimulante na fermentação do kombucha do que o chá preto, sendo por isso o melhor meio de cultura do kombucha. É possível combinar com chás de ervas diversas. No entanto, o kombucha não se dá muito bem com chás de frutas ou que possuam óleos essenciais. Por isso, é melhor mesmo restringir a quantidade desses chás alternativos e se concentrar nos chás verde e preto. Quanto ao açúcar, você pode usar diferentes tipos: refinado, mascavo, demerara ou mesmo açúcar de coco. Não fará diferença, mas dê preferência, se possível, às versões orgânicas. O mel, por ser denso, não é o ideal. Para a primeira fermentação, pesquisas demonstraram que o ideal é usar exclusivamente açúcar. É o melhor. Então, o mel é o seguinte, ele vai conter micro-organismos próprios dele, tá? Então, você pode fazer uma adaptação. Quem produz o kombucha normal, e aos poucos, ir substituindo o açúcar. Então, a pessoa põe 4 colheres, ela diminui. Começa com 3 colheres e uma de mel. Depois, 2 colheres e 2 de mel. Depois, uma de açúcar para 3 de mel, até ela conseguir se adaptar totalmente ao mel. Só que daí, em vez do kombucha, ela vai ter o jun, tá bom? Então, em vez de ter o açúcar, que não traz propriedade antioxidante benéfica nenhuma, ela utilizaria o mel. Outra opção é começar com o mel esterilizado, ou seja, ferve o mel e vai o quê? Vai trocando o mel, o açúcar pelo mel. Para alimento para as colônias de kombucha. Há quem substitua parte do açúcar por caldo de cana ou algum suco de fruta não cítrica, como suco de maçã e de uva integral. Mas é melhor deixar para usar o suco na segunda fermentação, que vamos ensinar mais adiante. De qualquer forma, vamos deixar no campo de descrição um link para você baixar uma planilha de cálculo das quantidades de ingredientes. Nessa planilha de Excel, você encontra quantidades adequadas de caldo de cana, suco de maçã e suco de uva, se quiser usá-los para substituir parte do açúcar na primeira fermentação. Tudo que você precisa ao clicar nesse link é informar seu melhor e-mail para então receber imediatamente nesse e-mail a nossa planilha. Se a quantidade de chá ativador disponível não for suficiente, é recomendado usar aproximadamente meia a 1 colher de sopa de vinagre por litro de água. O melhor é o vinagre de maçã. Ele é importante porque é ele que garante a acidez da mistura, protegendo as colônias de kombucha de uma infestação com micro-organismos nocivos. Se for sua primeira fermentação após receber a cultura de kombucha, você provavelmente não terá o chá ativador à disposição. Como nas proporções que estamos fazendo nesse vídeo, o kombucha renderá 2.250 ml, você poderá colocar 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. E a água desclorada tem seu porquê. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o cloro é considerado um pesticida, já que sua única função é matar os organismos vivos que estão presentes no líquido. Ou seja, ele pode matar algumas bactérias do kombucha. E como desclorar a água? Existem aparelhos caros para desclorar a água, mas você também pode usar um procedimento bastante simples e também eficiente. Uma opção é ferver a água por pelo menos 2 minutos destampada para permitir que o cloro evapore e deixar depois descansar por 24 horas. Outra alternativa é bater a água no liquidificador por pelo menos 1 minuto e deixar também descansar depois por 24 horas. Descansar nos 2 casos significa deixar a água num recipiente onde possa respirar, ou seja, você pode tampar com um pano fino para impedir a entrada de insetos, mas você não deve colocar uma tampa que impeça que o cloro evaporado seja eliminado. Para o preparo do chá, lembra dentre os ingredientes que reservamos uma quantidade de água para o preparo do chá? Dessa água que precisaremos agora, já desclorada. Ferva a água e acrescente o açúcar. Ferva até dissolver o açúcar, junte as folhas de chá e deixe ferver por mais 2 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe a infusão por 15 minutos. Coe um pano fino e deixe esfriar até a temperatura ambiente. Isso é muito importante, porque o calor pode matar a cultura de kombucha. Para preparar a mistura para a fermentação, coloque no vidro o chá pronto à temperatura ambiente, o restante da água, o chá ativador ou o vinagre se não tiver conseguido reservar o kombucha pronto e as panquecas de kombucha. Tampe o vidro com o pano fino que você reservou para isso e elástico na borda para evitar que insetos entrem.
para fermentação, marque o dia em que foi feito e coloque para fermentar em temperatura ambiente, local seco e longe da luz. O ciclo de fermentação dura de 8 a 14 dias, dependendo de fatores como a temperatura ambiente. Quanto maior a temperatura, mais rápida a fermentação. Seu gosto pessoal em relação ao teor de açúcar, álcool e vinagre. Quanto mais longo o período de fermentação, menor o teor de açúcar. O álcool faz parte da primeira fase de fermentação do kombucha. Um kombucha que tenha fermentado menos de 8 dias tem um teor de álcool entre 0,5% e 1%. Quanto mais tempo o kombucha fermentar, acima desses 8 dias críticos, menor será o teor de álcool e maior o teor de vinagre, pois o álcool é progressivamente transformado em ácido acético. Assim, quanto mais tempo o kombucha fermenta, mais ácido ele fica. E se você deixar o kombucha fermentar por cerca de 1 a 2 meses, ele se transformará inteiramente em vinagre. Outro fator é o valor terapêutico potencial. Quanto mais longa a fermentação, maior o valor terapêutico. Aí vai depender de como você irá equilibrar suas prioridades, contrabalançando o paladar e valor terapêutico. Nesse processo de fermentação, a panqueca-mãe toma o formato do recipiente e se multiplica. Concluída a fermentação conforme suas preferências, retire as panquecas, coe o líquido e reserve um pouco do líquido pronto para ativar a nova leva de kombucha. Lembre-se que o ideal é que o chá ativador para o próximo ciclo de fermentação corresponda a 10% do volume total. Se o que você reservou de chá ativador não for suficiente, não se esqueça de usar aproximadamente meia a 1 colher de sopa de vinagre por litro de chá na próxima fermentação, como mencionamos antes. Nós seguimos com a segunda fermentação. Mesmo depois de tirar as panquecas e coar o kombucha da primeira fermentação, algumas bactérias permanecem imersas no líquido, por isso ele continua fermentando. O foco da segunda fermentação é a carbonatação, ou seja, a formação de gás. Por isso, ao contrário da primeira fermentação, onde tampamos o recipiente com um pano para deixar a... Então, nessa primeira fermentação, você já vai ter o kombucha básico. Agora, se você quiser o kombucha com gás, você agora vai para a segunda etapa, a segunda fermentação. Aqui colocamos o líquido em garrafas hermeticamente fechadas para reter o gás. Aqui precisamos das garrafas com tampa hermética que mencionamos no início, do líquido proveniente da primeira fermentação após já termos separado a porção que servirá de chá ativador para a próxima leva de primeira fermentação. Se a primeira fermentação rendeu, no nosso exemplo, 2.250 ml e reservamos aproximadamente 200 ml de chá ativador, temos aproximadamente 2 litros de kombucha remanescentes para a segunda fermentação. Além disso, precisaremos de suco integral de fruta, que pode ser fresco, caseiro, ou se você comprar pronto, atente para que seja integral e orgânico. A proporção entre suco e kombucha é de 10 a 20% de suco para 80 a 90% de kombucha, ou seja, preencheremos cada garrafa de 1 litro com 100 a 200 ml de suco, completaremos com o kombucha, enchendo até a boca e tampando bem. Há quem coloque o kombucha puro sem misturar suco de frutas na segunda fermentação. Nesse caso, as bactérias continuarão consumindo o açúcar remanescente, reduzindo ainda mais o teor de açúcar da bebida final. Anote então a data na garrafa, guarde em local seco e escuro a temperatura ambiente. Como o kombucha vai produzindo gás, é preciso ir monitorando as garrafas diariamente para que as garrafas não estourem. Se você estiver usando garrafas PET, vai sentir as garrafas cada vez mais durinhas, firmes e estufadas. Quanto mais tempo o kombucha já coado ficar na adega, mais gás ele vai produzir. Quando despejado no copo, parece cerveja com bastante colarinho. Da mesma forma que na primeira fermentação, a temperatura ambiente mais alta vai acelerar o processo de produção de gás na bebida. Há quem deixe por 5 dias ou mais na segunda fermentação. Outros recomendam um período de até 4 dias. Aqui você terá mais flexibilidade para decidir quanto tempo deixa a bebida carbonatando, se orientando exclusivamente pelo seu paladar. Mas atenção, quanto mais tempo deixar carbonatando, maior deverá ser seu cuidado ao abrir a garrafa. Abrir uma garrafa de kombucha muito carbonatado pode ser uma tarefa mais arriscada do que abrir uma garrafa de champanhe. Depois de alcançar o nível de carbonatação, ou seja, a formação de gás desejado, guarde a bebida na geladeira. Ela vai continuar fermentando, mas a temperatura extremamente baixa ralenta bastante o processo. Algumas observações importantes. Qual o local ideal para guardar o kombucha durante a primeira fermentação? Durante a primeira fermentação, o kombucha desprenderá um certo odor ácido e avinagrado. Considere esse fato na hora de escolher o lugar onde você vai deixar o recipiente, porque uma vez em seu lugar, não é conveniente mover o kombucha em fermentação, pois isso pode alterar e atrasar o processo. Em
Inclusive, se você for provar a bebida durante a fermentação, tente fazê-lo de forma a movimentar o mínimo possível o líquido e a colônia. Além disso, procure manter seu kombucha longe de vapor, odores fortes de gordura, fontes de calor e micro-ondas. A temperatura ambiente influencia o processo de fermentação. A faixa ideal de temperatura é de 26 a 30 graus. Acima disso, a fermentação será mais rápida e abaixo disso mais lenta. A partir de 21 graus já é possível ocorrer fermentação. A temperaturas abaixo disso, o kombucha pode entrar em estado de dormência, ou seja, ele fermenta, mas muito lentamente. Quanto menor a temperatura, maior o grau de dormência da cultura de kombucha. Se você mora em lugar frio, você tem algumas possibilidades para contornar isso. Na Europa, você consegue encontrar uma bandeja de aquecimento para a cultura de kombucha, em inglês heating tray ou heater tray. Vamos deixar alguns links no campo de descrição desse vídeo para você conferir detalhes dessa bandeja. Ela não está disponível para venda no Brasil. Então, se você não tem como adquirir uma bandeja dessas e estava pensando em usar uma iogurteira, já avisamos. Ela não é a opção ideal. Iogurteiras costumam trabalhar em temperaturas em torno de 43 graus e têm capacidade normalmente de 1 litro, ou seja, são normalmente quentes e pequenas demais. Mas em dias muito frios, você pode agasalhar o vidro de kombucha com jornal ou pano para aquecer. Isso já ajuda. A multiplicação das culturas de kombucha é bastante rápida. Uma panqueca de kombucha fermentando em 3 litros de chá adoçado se duplica a cada ciclo de fermentação. As panquecas devem afundar ou boiar? Qual é o certo? Quando você colocar as panquecas de kombucha dentro do preparado para iniciar a fermentação, elas poderão afundar ou boiar. Nenhuma das alternativas significa que tenha algo de errado. Se afundarem, a nova panqueca que virá com o novo ciclo de fermentação se formará na superfície. E se as panquecas originais boiarem, a nova panqueca se formará abaixo delas, sem problemas. A acidez do kombucha, como falamos no nosso vídeo anterior sobre os benefícios, é sim um fator limitador da dose diária considerada segura. Para um kombucha fermentado de 8 a 14 dias, a dose diária segura é de 1,7 ml por quilo de peso corporal. No nosso vídeo sobre benefícios, restrições ao consumo e dose ideal, contamos em detalhes o porquê dessa dose e como dosar corretamente. Não deixe de conferir. São sua segurança e saúde que estão em jogo. Já se você deixou o kombucha fermentar por cerca de 1 a 2 meses até se transformar integralmente em vinagre, a dose diária já se reduz a 2 colheres de sopa por dia, diluídas da forma como você preferir. Você pode substituir o vinagre no preparo de molhos de salada ou tomar diluído em água ou suco. O sabor do kombucha pronto pode se parecer com guaraná, cidra de maçã ou vinagre, dependendo do tempo de fermentação e dos ingredientes que você usar, como tipos diferentes de chá, açúcar e ou sucos de frutas. E como conservar o kombucha enquanto você sair de viagem? Se por algum motivo, como em caso de viagem, você não puder seguir o calendário de fermentação do kombucha, você pode deixá-lo na geladeira com um pouco do chá ativador, o kombucha pronto, tampado com um pano fino e elástico, como na primeira fermentação. Ele ficará em estado de dormência, podendo ser reativado quando você retornar de viagem. Ele aguenta bem de 3 a 4 semanas na geladeira. Você pode até congelar, mas quanto menor a temperatura em que ele permanecer, mais intenso é o estado de dormência. E com isso, também maior o esforço dele depois para retornar ao ritmo normal de fermentação. Quando você retornar, tenha um pouquinho de paciência com o kombucha até que ele recupere forças de novo. É importante observar que o líquido no qual ficou o kombucha durante sua ausência, devido à longa fermentação, vai ter virado vinagre. Você pode usá-lo para substituir seu vinagre, mas, como falamos antes, use sempre em pequenas quantidades, porque ele estará extremamente ácido. A cultura de kombucha, devido ao seu pH bastante ácido, se defende bem de praticamente todos os outros micro-organismos estranhos. Mas apesar de pouco comum, o mofo é uma exceção a essa regra e pode acometer a cultura. Isso pode ocorrer, por exemplo, se havia alguma folha de chá mofada quando você preparou a cultura para fermentação, ou se o meio da cultura ficou pouco ácido. Para evitar isso, é importante que a parcela de chá ativador, o kombucha pronto usada no preparo da primeira fermentação, equivalha a no mínimo 10% do volume da mistura pronta. E lembre-se, se o que você reservou de chá ativador não for suficiente, use aproximadamente meia a 1 colher de sopa de vinagre por litro de chá. Nunca é demais enfatizar, né? Também pode ocorrer se no local onde o kombucha está armazenado há alguma fonte de mofo, ou muito vapor ou odores fortes de gordura. Nesse caso, tente mudar o lugar onde está armazenado o kombucha considerando esses critérios. Cheque também se há alguma entrada que permita que o mofo pouse sobre a cultura. Por isso, a escolha do pano que cobre a cultura é importante. Os furinhos devem ser mínimos para permitir que a cultura respire, mas não devem permitir a entrada de poeira ou micro-organismos como esporos do mofo. Não esqueça do elástico para fixar o pano na boca do recipiente. Além
disso, as condições ambientais também influenciam o processo de fermentação. Clima quente e úmido aumenta o risco de mofo. Por isso, redobre os cuidados se você vive numa região sob essas condições. E se apesar de todas as medidas de precaução der mofo na sua cultura, apesar de pesquisas químicas terem mostrado que passar vinagre concentrado direto sobre a área acometida resolve, como nossa produção é doméstica e não temos como testar se exterminamos de fato o mofo, o mais seguro é descartar a cultura acometida e começar uma nova fermentação com uma outra cultura. Por isso é importante guardar uma reserva à medida que seu kombucha for se multiplicando. Você pode conservar sua reserva da mesma forma que faria durante o período de sua ausência, ou seja, na geladeira, com um pouco do líquido pronto. E a cada 3 a 4 semanas você vai trocando o líquido no qual você mantém sua reserva de kombucha. Se for reservar por um período mais longo, você poderá congelar. Lembrando que quando precisar reativar a cultura, ela demorará um pouco mais para retomar forças. E a cultura cometida por mofo pode ser usada de adubo para plantas. E o que fazer com culturas excedentes à medida que forem se multiplicando? Como o kombucha duplica a cada fermentação, muitas pessoas se veem confrontadas com esse problema, mas há algumas alternativas do que fazer com as panquecas excedentes. Você pode descartar culturas que não parecem saudáveis, doar para interessados, guardar uma reserva para se resguardar caso precise em algum momento descartar a cultura que você está usando para fermentação. Se precisar, volte ao item em que ensinamos como conservar o kombucha durante sua ausência, pois é exatamente assim que você terá que conservar a sua reserva. Essa reserva é muitas vezes chamada de berçário de kombucha. Você pode também cozinhar pratos quentes e frios, ou mesmo fazer shakes, bater no liquidificador e usar a massa como tratamento de pele ou adubo de plantas. E como o kombucha tem efeito desinfectante, calmante, regenerador e clareador, aplicar as panquecas inteiras sobre a pele tem efeito benéfico em várias situações, como por exemplo, feridas, acne, espinhas ou furúnculos, picadas de abelhas, queimaduras, independente de ser de sol, fogo ou água viva, cicatrizes, manchas de pele, verrugas, entre outros. Se você quer saber mais sobre como usar o kombucha em receitas e aplicações tópicas, fique ligado então nos nossos próximos vídeos, que vamos trazer dicas de receitas e tratamentos de uso tópico com kombucha. A sugestão aqui então. Então, esse é o kombucha. Agora, partindo já para o Jun, que seria o kombucha em casa. feito com Já se mel. deparou com os nomes Jun e kombucha do Himalaia? Vamos embarcar nessa e descobrir o que são? Lembra do nosso vídeo sobre kombucha tradicional? Falando que ele é uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras que deu origem à sigla do inglês SCOBY. Então, o Jun é uma variação ligeiramente diferente do mesmo conceito. Ele é uma espécie de misto entre kombucha e hidromel. Já ouviu falar? Hidromel é uma bebida alcoólica fermentada a partir de uma solução de água com mel, também conhecido por vinho do mel. Como vimos em outros vídeos, o kombucha tradicional é um conhecido milenar das culturas orientais, principalmente Rússia, China e Japão. Já sobre o Jun, existe tão pouca informação disponível que não se sabe nem a origem do nome. Quer dizer, a origem do Jun em si é controversa. Os registros mais antigos do Jun datam do período por volta do ano 600 a.C., provenientes das montanhas do Himalaia, no Tibete. Até hoje, monges e místicos taoístas, budistas e xamânicos fermentam o Jun, alegando que ele tem a capacidade de trazer à tona o Qi, como é chamada a energia vital nessas culturas, balanceando o corpo, mente e espírito. Enquanto o kombucha tradicional fermenta numa solução de chás verde e preto e açúcar, o Jun fermenta numa solução de água com mel, ao invés de açúcar, e chá verde ou chá branco, mas ele não usa chá preto como o kombucha tradicional. E atenção, não tente fermentar o kombucha tradicional com mel ou o Jun com açúcar convencional, porque as culturas de bactérias de cada um deles são diferentes e se alimentam de tipos diferentes de açúcar. Você mataria a cultura se desse um açúcar do qual ela não consegue se alimentar. E por falar nisso, enquanto o kombucha tradicional fermenta basicamente a sacarose, o Jun fermenta basicamente a frutose e destrose, que falando de maneira simplificada é um tipo de glicose. E de fato, frutose e glicose são os principais açúcares contidos no mel. A composição de açúcares do mel difere de variedade para variedade, mas ele tem em média 28 a 41% de frutose, 22 a 35% de glicose e o restante é de maltose, sacarose, água, açúcares de cadeias mais longas, os chamados polissacarídeos, além de cinzas e outros componentes diversos. O kombucha tradicional pode fermentar de 7 a 30 dias, mas em média aconselha-se um período de fermentação de 8 a 14 dias. Já o Jun é mais apressadinho. O período de fermentação dele é mais curto, 3 a 7 dias, dependendo da temperatura. Quanto maior a temperatura, menor o tempo de fermentação. O clima ideal para o kombucha tradicional é quente e úmido, ou seja, o kombucha se adapta bem ao nosso clima brasileiro. Já o Jun prefere temperaturas de fermentação mais amenas, entre 20 e 25 graus Celsius, ou seja,
seja, ele é o mais adequado para climas mais frios. E aqui no Brasil precisará de uma atenção especial por questão do calor. As panquecas do kombucha tradicional têm uma aparência emborrachada, em tonalidade entre rosa e amarronzada. O Scoop do Jun também tem aparência emborrachada, mas é mais claro e pálido do que o kombucha tradicional. Uma panqueca de kombucha tradicional, fermentando em 3 litros de chá adoçado, se duplica a cada ciclo de fermentação. Já o Jun, que era o mais apressadinho no tempo de fermentação, no quesito multiplicação, ele é mais devagar, precisando de alguns ciclos para se duplicar. Quanto às propriedades e os benefícios do kombucha tradicional, vimos em detalhes nos vídeos passados que ele tem ação desintoxicante, antioxidante e diurética, fortalece o sistema imunológico agindo como imunomodulador, tem efeito antitumoral, antibiótico, antifúngico, antiviral e anti-inflamatório, regula o equilíbrio ácido-base do organismo, estimulando com isso o metabolismo e sendo um bom coadjuvante em processo de emagrecimento e melhorando a qualidade da pele, cabelos e unhas. Regula, além disso, as funções digestivas, regulando o pH do estômago e a flora intestinal e agindo com isso como laxante. Melhora a irrigação sanguínea, as funções cognitivas e o perfil lipídico, ou seja, ele melhora a relação entre o colesterol ruim, o LDL, e o colesterol bom, o HDL, tendo com isso ação benéfica contra câncer, HIV, artrite, síndromes intestinais, diabetes tipo 2 e vários outros problemas. As bactérias e leveduras que compõem Vamos meio devagar aí, que isso ainda tem muita coisa que está em estudo, tá? Não existe nenhum milagre, né? Nada milagroso, não. Então, isso daí são tudo coisas que ainda estão em estudo. No contrário do mel, que o mel, sim, já é estudado há dezenas de anos e já tem garantia que tem propriedades benéficas. O Scoop do Jun são diferentes das do kombucha tradicional, tendo sabor e benefícios específicos. Mas não há informações disponíveis nem na literatura histórica gastronômica tibetana, nem há pesquisas disponíveis a respeito. Ele é conhecido por ser digestivo, energético e imunoestimulante. Mas lembre-se, as informações são de caráter 100% empírico. O que conhecemos são as propriedades do mel, um dos diferenciais do Jun. O mel é rico em ácido glucônico, que tem ação antioxidante, antibacteriana e antimicrobiana, além de inúmeros outros poderosos antioxidantes, como ácidos fenólicos, flavonoides, enzimas como glicose oxidase, catalase, peroxidase, o ácido Aqui, sim, já é estudado cientificamente, tá? O mel já é bem estudado. Com relação a isso daqui, muito é que é conhecimento empírico, tá? Não é comprovado ainda. que é a vitamina C, Dói. hidroximetilformaldeído e carotenoides, todos eles ajudando a combater o envelhecimento precoce, várias doenças crônicas e problemas de pele. O mel também contém carboidratos não digeríveis, que são prebióticos, ou seja, também fazem bem à flora intestinal e potencializam o efeito probiótico do Jun. Além disso, vitamina B1 e minerais como manganês, zinco, ferro, magnésio, potássio e cálcio. Ele também é fonte de triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, o hormônio do bem-estar. Na fermentação do kombucha tradicional, açúcar e cafeína são transformados em vitaminas, minerais e enzimas. E o álcool produzido no início do processo de fermentação é progressivamente quebrado em ácidos orgânicos saudáveis, como ácido lático, acético, oxálico, úsnico, málico, glucônico, butírico, entre outros. E o teor remanescente de álcool é de aproximadamente 0,5%. Já o teor final de álcool do Jun é maior do que no kombucha tradicional, aproximadamente 2 a 7%. Por isso, ele é inapropriado para crianças, grávidas, lactantes e quaisquer pessoas que estejam tomando medicamentos que contraindiquem o consumo de bebida alcoólica, como antibióticos, antidepressivos, sibutramina, que é um emagrecedor, paracetamol, entre vários outros. Por isso, se você está tomando algum medicamento, você deve consultar o seu médico se pode consumir bebida com algum teor alcoólico, ok? A bebida final do kombucha tradicional é similar a uma cidra frisante de maçã. O pH ideal da bebida final é de 3, ou seja, é bastante ácido, podendo ser um pouco acima ou um pouco abaixo. O Jun fica mais próximo do hidromel, que é uma bebida alcoólica. Ele é conhecido como champanhe do kombucha por seu perfil frisante, adocicado e, dependendo do chá que é acrescentado na fermentação, também uma nota floral. Ele também é ácido, mas costuma ter um sabor menos avinagrado e aguado do que o kombucha tradicional. E o kombucha do Himalaia? Ele é uma versão de kombucha que fermenta sem adição de chás, ao contrário do kombucha tradicional e do Jun.
Como o próprio nome já diz, a bebida provém das montanhas do Himalaia, que abrangem vários países: Butão, China, Índia, Nepal e Paquistão. A história do kombucha do Himalaia começou porque chá era antigamente um produto caro e muitas pessoas não podiam comprar. Por isso, um fermentado sem chá era uma boa alternativa para muitos, pois frutas e açúcar eram produtos bem mais acessíveis. Bastava, por exemplo, ter um pé de alguma árvore frutífera em casa que já se tinha ao menos a fruta de graça à mão. Hoje em dia, ele é uma boa alternativa para quem tem restrição absoluta à cafeína de chás e café. Ele é fermentado numa mistura de frutas frescas ou suco de frutas e rapadura, sem adição de chá. A rapadura ganha do açúcar refinado em vários quesitos do ponto de vista nutricional. Ela contém sais minerais como manganês, ferro, magnésio, potássio, zinco, cálcio, fósforo e em pequenas quantidades sódio e cobre, além de muitas proteínas e lipídios, apesar de em pequenas quantidades. A rapadura também pode ser substituída por açúcar não refinado, como açúcar mascavo. A rapadura na qual o kombucha do Himalaia fermenta é na sua maior parte composta por sacarose, que representa 85%, além de açúcar invertido, que é uma mistura de glicose e frutose. Apesar de não haver pesquisa sobre esse tipo de kombucha, a prática mostra que esses são os açúcares preferencialmente digeridos pela colônia: sacarose, glicose e frutose. O período de fermentação do kombucha do Himalaia é similar ao do kombucha tradicional, com uma faixa de variação um pouquinho maior, podendo ir de 5 a 14 dias, dependendo da temperatura. Quanto maior a temperatura, menos tempo de fermentação é necessário, e da quantidade de frutas ou suco adicionada. Quanto mais fruta, maior o tempo de fermentação necessário. E a faixa ideal de temperatura para a fermentação do kombucha do Himalaia é de 25 a 30 graus, ou seja, ele também se adapta bem ao clima brasileiro, apesar de termos muitas vezes temperaturas acima disso. O scoop do kombucha do Himalaia é ainda mais pálido do que os dois anteriores e menos encorpado, ou seja, ele é mais fininho, já que sem a cafeína, a cultura produz menos tapete de celulose para aglutinar as bactérias. E assim como o Jun, o kombucha do Himalaia também é mais lento do que o kombucha tradicional para se multiplicar. Quanto às propriedades, a parte do valor nutritivo da rapadura, como mencionamos antes, o kombucha do Himalaia é conhecido como potente tônico, desintoxicante e imunoprotetor. Mas, assim como no caso do Jun, não há pesquisas disponíveis a respeito, ou seja, as informações são de caráter empírico, não comprovadas cientificamente. Ele é uma opção interessante para aqueles que não querem ou não podem ter a cafeína na sua dieta, pois apesar de a cafeína no kombucha tradicional ser praticamente toda consumida durante o processo de fermentação, em especial se fermentado por um longo período, pode ainda haver resquícios na bebida tradicional. Sobre a composição do kombucha do Himalaia, há menos informação ainda do que sobre o Jun. Inclusive sobre o teor alcoólico não há informações. O que se sabe genericamente é que no processo de fermentação de açúcares é produzido álcool numa primeira fase, seguida de uma transformação progressiva do álcool em vinagre. Esse processo genérico é comum a todos os tipos de kombucha, pois todos se alimentam de açúcares. Sendo assim, quanto menos álcool você quiser ter na sua bebida após a fermentação, mais você deve tender ao tempo máximo de fermentação. No caso do kombucha do Himalaia, 14 dias. E assim como no kombucha tradicional, o pH ideal da bebida final do kombucha do Himalaia é 3, bastante ácido. Mas para quem não tem um medidor de pH, aqui é uma orientação. A bebida final deve ter um cheirinho de vinagre e uma leve carbonatação, a formação de bolinhas de gás. E onde encontrar? Sim, é mais fácil conseguir doadores de kombucha tradicional, já que é mais difundido mundialmente do que as outras duas variedades. Os outros dois, por serem mais raros, são mais difíceis de achar e mais caros, quando por falta de doador a solução é comprar. Aqui algumas alternativas para quem mora no Brasil. Fizemos uma breve pesquisa no Google, Facebook e sites de doações e venda de probióticos. Aqui alguns resultados. Encontramos alguns doadores no Facebook, em quantidade bem menor do que doadores de kombucha tradicional, mas tem inclusive quem envie para todo o Brasil. O contato é possível via Messenger ou inbox do Facebook ou WhatsApp. Alguns doadores cobram apenas despesas de envio. Outros fazem a chamada doação colaborativa, que quer dizer que você recebe uma doação de muda em troca de algum ingrediente de fermentação a combinar. Professor, Oi. No site aula vai Probióticos Brasil, só encontramos uma doadora de Jun e nenhum doador de kombucha do Himalaia. Oi? A aula vai até mais tarde hoje? Não, acabou já. Era só basicamente isso. Sendo que 8h25 já, né? Uma terceira opção é você fazer o kombucha normal e
ferver o mel, porque a hora que você ferve o mel, você mata os micro-organismos dele, tá? Daí você vai ter tanto os benefícios do próprio kombucha, como os benefícios do mel. Ou então você pode fazer os dois, você faz o kombucha, faz o jun e depois misturar os dois também. Então, opção aí vai ter bastante. Certo?